Deus, nós te amamos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Quanta coisa boa, né, meus irmãos? Quem até aqui já foi abençoado? Levanta aí a sua mão aí, amém? Mas Deus ainda tem uma palavra para nos abençoar, para nos dar direção. Então o culto, ele não tem partes mais importantes ou menos importantes. O culto é o culto ao Senhor. Nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Não viemos aqui para mostrar a nossa roupa bonita, nova. Não viemos aqui para mostrar o nosso carro do ano. Não viemos aqui para mostrar as nossas vozes super afinadas. Amém. Nós não viemos aqui com outra intenção a não ser adorar o nome do Senhor. Essa é uma grande verdade, meus irmãos. Parece simples, mas muitas das vezes nós focamos tudo ao nosso redor, mas não focamos em Cristo. Nós estamos aqui para adorá-lo. E pela graça dele, misericórdia, ele nos abençoa. É simples assim. A matemática de Deus, ela é fantástica. E ela não é humana. Muitas pessoas vão cultuar porque elas querem receber. Somente. É uma troca. Aqui nós viemos cultuar ao Senhor. E se for da vontade dele, se ele quiser nos abençoar, ele vai nos abençoar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias? Nós vamos bater um papo aqui hoje. Eu estou 2 semanas sem falar, irmão. Estou de folga 2 semanas. Né? Tivemos aí a participação do pastor Billy, né, Jaque? Hoje eu quero falar, então deixa eu falar um pouquinho, que é muito bom conversar com vocês. E nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos capítulo 10. Já está aí a nossa arte de hoje, nosso tema, né? O Pentecoste dos improváveis. Então a gente vai falar um pouquinho de Atos capítulo 10 todo, irmãos. E eu vou pregar expositivamente versículo por versículo. Então, até meia-noite ainda é dia, né, irmãos? Tem ninguém no horário marcado, tranquilo. Então vamos nos deliciar com a palavra de Deus. Amém? Então, Atos capítulo 10, inicialmente nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E eu vou pedir a você, meu irmão, que trouxe a sua Bíblia impressa, não feche a sua Bíblia, tá bom? Fica a sua Bíblia aberta, porque aqui nós pregamos a Escritura. Não estou aqui para contar a história da minha vida, mas para pregar o Cristo, que morreu e ressuscitou em nosso favor. Atos 10, do versículo 1 ao versículo 8, o centurião chamado Cornélio. Vamos lá? Nessa leitura inicial. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorável diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, chamado Pedro, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 homens servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Ok? Então fique com essa primeira parte do Pentecoste dos improváveis. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a graça de Deus que rompe as barreiras humanas para alcançar os improváveis e formar um único povo para a sua glória, formar uma nação, um povo. Então, Atos capítulo 10, a gente vai entender que é um dos capítulos mais importantes, não é o mais importante, é um dos mais importantes, né, de Atos, o capítulo 10, porque nesse capítulo 10 a gente tem aqui uma clara evidência
onde Deus derruba os muros que separavam os judeus e os gentios. Então, para você se situar na história do contexto bíblico, os judeus, eles não consideravam a possibilidade dos gentios serem alcançados por Cristo Jesus. Porque eles eram judeus e a promessa do Messias viria dos judeus. Então, o que são os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus, eram outros povos, ok? Então, em Atos capítulo 10, esse muro do preconceito, esse muro que separava os dois povos, ele é totalmente derrubado. E aqui a gente percebe que o Evangelho, nesse texto vai mostrar para a gente que o Evangelho não é uma propriedade exclusiva de um grupo religioso, mas é uma mensagem poderosa a todos os povos, a todas as nações e a todas as pessoas, todas as etnias. Então, por que Pentecoste dos improváveis? Aqui é uma provocação, lógico, porque a gente sabe que em Atos capítulo 2, você que estuda a palavra ou que você não conhece, em Atos capítulo 2 há uma promessa que o Espírito Santo de Deus desceria sobre os judeus, sobre eles primeiro, sobre os apóstolos. Eles estavam reunidos em um cenáculo, em um lugar, e ali eles oravam, eles cantavam e foram batizados, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desceu ali naquela ocasião, e eles foram o quê? Cheios, eles foram tomados do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2. E aí a gente tem ali aquela questão, né, eles falaram em línguas, em idiomas, e as pessoas ouviram e ficaram maravilhadas. E logo após esse acontecimento sobrenatural de Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 13, ele prega e ele vai explicar o que estava acontecendo. E você lembra do texto? Após a pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se convertem e são batizadas. Então, em Atos capítulo 2, há um Pentecoste. O que é Pentecoste? A descida do Espírito Santo. Há um cumprimento ali de uma promessa que foi feita a Joel, capítulo 2, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Então, em Atos capítulo 2, a gente tem essa promessa se cumprindo, mas ali, primeiramente, aos judeus. E depois que o Espírito Santo desce e enche aqueles homens e dá ousadia, coragem para que eles possam avançar no Evangelho, então ali começa a igreja do Senhor, a igreja que nós conhecemos até os dias de hoje. Então, quando a gente fala do início da igreja primitiva, é em Atos capítulo 2, ok? Então, se Atos capítulo 2 foi o Pentecoste dos judeus em Jerusalém, agora em Atos capítulo 10, nós vamos estudar essa noite, é o Pentecoste dos improváveis, quando o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, né, que foi derramado sobre aqueles, em Atos capítulo 2, os judeus, agora ele é derramado onde ninguém imaginava que seria derramado, incluindo também agora os gentios na presença do Senhor, na obra do reino de Deus. Então, dado esse histórico, essa introdução, a gente vai falar um pouquinho de Atos capítulo 10, já começando pelo grande e improvável, um homem chamado Cornélio. E esse texto ele é lindo porque ele vai dando as características, ele vai dizendo quem Cornélio é. Do 1 ao 8, como nós lemos aqui agora, né, vai dizer que Cornélio ele era gentio, porque ele era romano. Ele era um oficial do exército, ou seja, ele ocupava uma patente militar. Ele tinha sob seus cuidados homens do exército romano. Ele tinha, sob a perspectiva judaica, ele era um homem totalmente improvável, candidato a receber a graça de Deus. Contudo, o apóstolo, né, vamos dizer assim, o historiador Lucas vai destacar algumas características desse homem improvável. Olha que interessante. Ele era gentio, ele era militar, ele não era judeu. Mas olha que interessante que no versículo 2, você não vai fechar a sua Bíblia,
No versículo 2 vai dizer que esse homem ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha que informação interessante. Ele vai dizer também, o texto vai dizer que ele orava a Deus, que ele dava esmolas, que ele orava, não somente orava a Deus, ele orava a Deus continuamente. Ou seja, ele tinha uma vida de oração. Como que pode isso? Ele não era judeu. Ele não teve contato com Cristo, não teve contato com os apóstolos, mas a mensagem de Deus, a mensagem do Cristo ressurreto, ela não pode se limitar a um espaço geográfico e nenhuma etnia específica. E você vai entender o porquê isso mais à frente. Então Cornélio não era salvo porque ele praticava boas obras, mas ele buscava a Deus de forma sincera, mesmo não conhecendo a mensagem do Evangelho por meio de Cristo. Então ele já demonstrava que o Senhor já estava operando no coração dele. Interessante, irmãos, que se a gente for olhar o texto mesmo, um anjo apareceu para ele. O texto vai dizer claramente que um anjo apareceu e ele viu claramente um anjo de Deus. E esse anjo conversa com ele, ele tem uma visão, e esse anjo dá uma coordenada. Você que já foi militar aí, né, pastor Leandro? Sabe quando você tem uma coordenada, é precisa, uma bússola, né? Então você vai em tal lugar, você vai procurar tal pessoa e está na casa de tal pessoa. Então a graça, ela é algo extraordinário. Porque Deus vai trabalhando, porque Ele é soberano. A graça de Deus é uma graça soberana. Então a gente vai entender aqui que esse homem era um improvável. E eu gostaria que você pensasse, fizesse um exercício agora na sua mente. Quem são as pessoas improváveis que você conhece? As pessoas improváveis nas quais você olha e fala assim, a graça de Deus não pode alcançar essa pessoa. Talvez a graça de Deus não consiga, não tem jeito mais para esse ser humano. Essa pessoa já está perdida, já está no inferno. Pense nessa pessoa. Tente analisar agora essa pessoa. Porque a Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que desde Gênesis, Deus prometeu abençoar todas as nações. Não é isso? A promessa que Abraão recebeu lá em Gênesis capítulo 12? Bendita será, ou serão todas as nações por meio de você. E interessante que os judeus, eles tinham a promessa, eles conheciam da palavra, do Pentateuco, dos profetas. E quando agora Cristo, o Messias prometido, está diante deles, parece que eles têm uma amnésia espiritual, vamos dizer assim, e agora eles se acham exclusivos. Agora Deus mandou Jesus, Jesus é o Messias, nós cremos que Ele é o Messias, agora Ele é nosso, é o nosso Jesus. Mas eles esqueceram que existia uma promessa já a Abraão: em ti serão em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Então está acontecendo aqui, em Atos capítulo 10, o florescer de forma visível desta promessa. Olha quanto tempo depois. E aqui a gente tem essa noção. Então Cornélio representa os povos que estavam fora da aliança, mas que agora estão sendo atraídos pela graça divina, por meio de Cristo. Amém, irmão? Isso é lindo demais. Muitas das vezes nós julgamos quem merece ouvir o Evangelho. A gente faz acepção de pessoas. Logo após a gente vai ver que o apóstolo Pedro, ele vai chegar a uma conclusão muito óbvia, mas importantíssima. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós não podemos fazer acepção de quem merece e quem não merece. Porque se fosse por merecimento, eu e você também não merecíamos. Concordam comigo? Nós também éramos o quê? Pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. Mas nós fomos alcançados. Então nós criamos muitas das vezes categorias, né? Muito religioso, muito pecador, não pode. Esse aqui, muito rico. Rico não vai entrar no reino dos céus. Então rico, não vou falar do evangelho para ele.
muito pobre, ó, miserável. Esse aqui, ó, esquece, não vou falar do evangelho para ele, que é muito pobre, muito distante. Mas Deus, irmãos, está trabalhando onde ninguém imagina. E você vai entender, porque o improvável, chamado Cornélio, ele tem uma visão. Ele tem um direcionamento. E ele faz o quê? Obedece esse direcionamento. Então, a gente vai entender que Deus está trabalhando aonde você nem imagina que Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está trabalhando no coração de pessoas que você nem imagina, que você e eu julgamos improváveis, imerecedores da graça. Mas nós precisamos entender que não somos nós, que dizemos quem é merecedor e quem não é. É próprio Deus, é próprio Cristo, e por meio do Espírito Santo. Charles Spurgeon vai dizer que a graça não encontra homens dignos, e eu concordo com ele, mas ela torna dignos aqueles que ela encontra. Então, se nós somos dignos hoje é porque nós fomos alcançados, fomos encontrados pela graça. Porque, meus irmãos, é Jesus que nos encontra, não é Jesus que está perdido, nós que estamos perdidos, estávamos perdidos, amém? Nós estávamos. Mas Jesus nos encontrou. Jesus não está aí desesperado procurando pessoa. Não, perdão, contrário. Nós não estamos aí desesperados procurando Jesus. Ele te conhece. Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece os seus problemas, as suas necessidades. E Ele está arquitetando tudo para que a graça alcance a sua vida como ela já alcançou. Então, Ele também está fazendo isso com aqueles improváveis que você acha que são improváveis. Na nossa mentalidade religiosa. Então, Jesus trabalha numa matemática totalmente diferente, numa razão, numa lógica totalmente oposta da nossa. Então, aquele bêbado, que você fala que é um bêbado, que é um miserável, que não tem jeito para ele tem jeito sim. A graça de Deus pode alcançar ele. E você vai entender. Vamos para a parte 2? Vamos continuar o texto? Nós lemos até aqui que Cornélio recebeu uma ordem, uma direção, certo? E agora já vamos continuar. No dia seguinte, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha, Cornélio orava, né? E Pedro também estava indo orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, falou o nome dele ainda, Pedro, mate e come. É uma ordem aqui ao imperativo: levante-se, Pedro, mata esse alimento e come. Olha a resposta do apóstolo Pedro. Nós estamos falando do apóstolo Pedro, tá, irmãos? Aquele que negou Jesus 3 vezes, depois Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Aquele que se tornou um apóstolo, né, um dos mais importantes ali entre os apóstolos. O apóstolo Pedro vai dizer: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Está comigo, irmãos? Isso aconteceu por 3 vezes. E em seguida foi recolhido o lençol ao céu. Ou seja, a pedagogia de Pedro era sempre 3 vezes, né, meus irmãos? Sempre era 3 vezes, porque ele era um homem difícil. Personalidade complicada. Negou 3 vezes, apacenta, né? Tu me amas 3 vezes. E aqui, 3 vezes, né, a mesma visão, a mesma ordem. E ele se negou. Ele falou: de modo nenhum, jamais comi algo impuro. E aí eu preciso que você volte comigo e entenda a cabeça do judeu, do Pedro. Por que Pedro falou isso?
Porque os judeus, eles eram muito cuidadosos na questão da alimentação, porque há lá em Levítico várias ordens para que não comessem certo tipo de alimentos, de animais. Então Pedro aqui, de forma religiosa, ele estava correto, certo? Porque ele estava seguindo a lei. Mas quem estava falando com ele era Deus. Deus estava tratando com ele de algo que precisava ser tratado no coração dele. E quando eu me deparo com esse texto, eu me vejo muitas das vezes no lugar de Pedro. A minha mente, a nossa mente religiosa, a forma como nós enxergamos a Bíblia, a igreja, o nosso convívio religioso, nos limita muitas das vezes às coisas que Deus está falando que não é impuro. Mas nós religiosamente achamos que é impuro. E condenamos e nos afastamos. E queremos distância. Então, nessa noite, que essa barreira desse preconceito seja quebrada em nome de Jesus. Que a gente possa, de fato, entender que os improváveis também merecem lugar à mesa do Senhor. Assim como você e eu éramos improváveis. Eu então, meu irmão, se eu contar meu testemunho aqui de novo, não merecia. Mas Deus, pela sua graça, nos trouxe até aqui. Então, a gente vai ler até o 23. Vamos continuar aqui. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto o Pedro ainda estava pensando na visão, Pedro estava refletindo na visão, meus irmãos, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte de Cornélio, o centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você, Pedro, tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nesse texto, Deus quebra a barreira dos improváveis. Enquanto Cornélio é preparado, Pedro também está sendo preparado por Cristo, para que ele possa entender que essa barreira precisa ser quebrada. Há um problema aqui. O obstáculo não estava apenas na casa de Cornélio, por ele ser gentio, mas também estava no coração de Pedro. E muitas das vezes eu me vejo como Pedro, meus irmãos. 3 vezes Deus mostra a visão dos animais considerados impuros, e Pedro vai responder: de modo nenhum. É uma resposta contraditória, né? Como que ele se contradiz naquilo que ele ouviu do próprio Cristo, das promessas que foram feitas a Abraão. Se ele é o Senhor, não deveria Pedro prontamente obedecer e entender que aquilo era uma visão sobrenatural, que o próprio Deus estava falando com ele: mata e come? Muitas das vezes a gente nem precisa receber visões espirituais, mas nós negamos muitos mandamentos, muitos ensinamentos de Deus, de Cristo, para a minha vida e para a sua vida, porque nós somos preconceituosos, porque nós somos extremamente religiosos. Então isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Pedro ainda carregava os preconceitos culturais e religiosos. Ele acreditava na salvação dos gentios na teoria, mas não imaginava sentar-se à mesa com um gentio, como cidadão romano, como militar daquele império que estava, na verdade, oprimindo o povo de Deus, o próprio povo de Deus. Então, em Cristo, judeu, gentio, mulher e homem, rico, pobre, eles são reconciliados em um só povo. Amém, irmãos? Em um só povo. Então o evangelho não apenas salva pecadores, o evangelho ele desmonta, ele estraçalha, né? Obrigado. Estraçalha as barreiras, né? Os muros que muitas das vezes nós construímos. E muitas das vezes nós herdamos isso.
e achamos que é a verdade absoluta. Então, quando a gente observa, a gente dá de cara com esses textos da mulher samaritana. É escandaloso. Da mulher do fluxo de sangue, da Maria que lavou os pés de Jesus, da mulher adúltera. Isso soa para mim e para você, e soou também na época para os judeus de uma forma escandalosa. É um escândalo, mas é isso mesmo, meus irmãos. A graça é algo escandaloso. Não é algo para se explicar, é algo para se viver. Porque aquela pessoa improvável, ela pode ser alcançada e salva por Jesus e se tornar uma potência nas mãos de Cristo. E abençoar muito mais pessoas do que você com a sua mente religiosa, com a minha mente religiosa. E a gente tem inúmeros, testemunhos de pessoas assim. Então, o Espírito Santo, ele conduziu todo o pano de fundo aqui. Deus foi conduzindo Cornélio, preparando Cornélio, e agora ele está preparando Pedro, quebrando as barreiras. Às vezes Deus quer alcançar alguém, mas primeiro ele precisa trabalhar no meu coração e no seu coração, para que você possa enxergar aquela pessoa como um provável, como uma pessoa que pode receber da graça do Senhor, do amor de Deus. Em nome de Jesus. Uma ilustração interessante aqui. Jonas queria para Nínive, não é isso? Ele queria que Nínive fosse julgada, perdão, ele não queria ir para Nínive. Ele queria que Nínive fosse o quê? Julgada. Povo ruim, povo mau. Vai lá e mata todo mundo, Deus. Essa era a visão do profeta Jonas. Mas Deus queria que Nínive fosse salva. Quem ganhou a queda de braço, meus irmãos? A vontade de Jonas, humana, ou a soberania de Deus? Deus é soberano. A diferença entre Jonas e Deus era o quê, meus irmãos? A graça. Deus é um Deus gracioso. Nós somos seres humanos que queremos justiça o tempo todo. Então nós precisamos olhar, enxergar com os olhos de Cristo, com graça, com misericórdia. Mas o texto continua, meus irmãos, a partir do versículo 23b. Agora Deus conduz um encontro dos improváveis. Que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Pedro agora vai para a casa de Cornélio. Isso era algo impensável, algo impossível para um apóstolo. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope, o acompanhavam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Coisa linda, meus irmãos. Ele convidou seus amigos, convidou seus parentes, porque ele estava sedento para ouvir o que Pedro iria falar. Ele nem sabia o que Pedro ia falar, mas ele era tão temente a Deus que ele convidou os amigos mais íntimos, familiares. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se em seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Até o 33. Sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Olha o apóstolo Pedro explicando aqui para eles. Eu não poderia estar aqui, querendo se justificar. Ele ainda não entendeu. O apóstolo Pedro aqui está ainda numa transição da graça, da religiosidade dele para a graça. Mas Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando, e a esta hora
às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor Deus mandou você dizer. Amém, meus irmãos? Coisa linda, que encontro, agora é um encontro, há agora um diálogo, a barreira foi destruída, foi tirada. Agora a oportunidade para Pedro abrir a sua boca e falar. Agora Deus une Pedro e Cornélio. Nada disso aconteceu por acaso. Observe que a providência divina, o anjo falou para Cornélio, Pedro teve uma visão, os mensageiros chegaram exatamente no momento certo, o Espírito confirma o caminho, tudo está sendo conduzido pelo Senhor. Deus conduz a nossa história, meu irmão. Se Deus está te mandando em algum lugar específico, vá. Não questione. Seja onde for, no lugar mais improvável que você achar. No lugar que você acha que você não é digno de estar. Se Deus está te mandando, vá. Ele está preparando o coração da pessoa para que você abra a sua boca e pregue o evangelho da graça para essa pessoa. Olha que interessante. Deus poderia mandar anjos para todas as pessoas que não são salvas no mundo, meus irmãos. Concordam comigo? Pela soberania dele, pelo poder dele. Mas ele escolheu pessoas que foram alcançadas, que eram miseráveis, para que a gente abra a nossa boca e pregue do evangelho da graça para essas pessoas. Então nós somos mensageiros de Deus. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio. A conversão de Cornélio não começou quando Pedro pregou, mas já estava sendo trabalhada no coração dele, na visão, antes de Pedro chegar. Deus decidiu alcançá-lo. E Deus usou, e Deus quando quer, meus irmãos, não tem nada que possa resistir à graça do Senhor. Não tem essa de coração fechado, meus irmãos. A graça é irresistível. Se Deus quiser, Ele quebra o teu coração, quebra você, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Ele pode. Mas hoje eu não quero o Senhor Jesus. Nós temos essa pretensão, essa arrogância de achar que nós podemos negá-lo. Se Ele quiser, Ele vai fazer o plano dele acontecer, o improvável acontecer, o impossível vai acontecer. Você vai estar na rua andando, você vai tropeçar, vai dar de cara com a pessoa que você nunca viu na sua vida. Você vai olhar para ela assim, e o Espírito Santo pode falar com você, fala de Jesus para ela, e você vai falar, ela vai se converter. E aí? Você planejou isso? Você organizou isso na sua mente? É assim que Deus faz, meus irmãos. Aquela pessoa que você está convidando para vir para a igreja há muito tempo, ela fala não. E aí, um dia, ela fala assim, hoje eu vou. É quem que está agindo no coração dela, meu irmão? É a graça, é o Espírito Santo trabalhando. Então, a graça, ela é irresistível. Quando Deus quer salvar, Ele vai salvar. Porque Jesus declarou em João capítulo 6, 44, meus irmãos, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ok? A gente costuma dizer que as pessoas não têm escrito na sua testa, né? Pode pregar o evangelho, eu vou aceitar Jesus. As pessoas não têm escrito na testa. Então é você que tem que ir pregar o evangelho e deixar o Espírito Santo agir na vida dela. É você que tem que agir com a sua conduta, com o seu testemunho, na sua casa, no seu trabalho, na escola, para que essa graça alcance alguém. Estão entendendo? Essa é a matemática, é a dinâmica da vida cristã. Eu fui alcançado, agora eu vou testemunhar para que Deus possa alcançar outra pessoa.
Isso que o apóstolo Pedro entendeu aqui. Então ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. Então, um coração preparado. Ao chegar a casa, Pedro encontra familiares, amigos, pessoas esperando para ouvir a palavra. Cornélio diz, versículo 33, meus irmãos, olha que coisa linda. Verso 33, estou ficando cego, gente. Ai, Jesus. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que Deus mandou você dizer. Há uma expectativa aqui. O que esse cara vai falar? Há um banquete preparado, familiares. O que esse cara vai falar? Que declaração extraordinária, meu irmão. Isso é lindo demais. Quando Filipe encontrou o eunuco, o etíope, né? Em Atos capítulo 8, Deus já havia preparado o coração daquele homem para receber a mensagem. E aí, quando o evangelista chega e explica aquela passagem que ele estava lendo, o rolo, né, do Antigo Testamento, a obra de Deus, ela se completa na vida daquele homem. E ele vai dizer para Filipe, então, o que eu faço para alcançar essa graça? O que eu faço? Creia no seu coração, meu irmão. Então, o que me impede de ser batizado? Nada, vamos embora. Vamos ser batizados. E aquele homem é alcançado pela graça. Deus é bom demais. Mas tem a parte final que nós vamos encerrar. O Espírito Santo é derramado sobre os improváveis. O capítulo 10 ele é encerrado de forma linda demais. E a partir do verso 34 até o 38, até o 48, a gente tem algo aqui sensacional. Versículo 34. Vamos ler 34. Então Pedro começou a falar. Amém, irmãos? 2 pontos, abre aspas. O que Pedro falou, hein? Nós vamos saber agora a mensagem de Pedro. Pedro falou sobre futebol, sobre política, Copa do Mundo, Brasil vai perder a Copa, vai ganhar a Copa. Não, olha o que Pedro falou. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nossa, que mensagem, que pregação! Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi e que Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Enquanto Pedro falava, ainda estava falando estas palavras. O que aconteceu, meus irmãos? Verso 44. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Amém, meus irmãos? Pedro pregou o evangelho genuíno, a verdade. E enquanto eles estavam ouvindo, o Espírito Santo, o Pentecoste dos improváveis aconteceu, meus irmãos.
O mesmo Espírito que desceu em Atos 2 sobre os judeus, agora desce sobre os gentios. Aleluia. Desceu sobre eles, que ouviu a mensagem. Verso 45, os judeus convertidos, que vieram com Pedro, ficaram o quê? Admirados. Admirados por quê? Porque o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os outros ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém, meus irmãos? Olha que quadro lindo. Quando eu pego esse texto, não tem como ler só um versículo, uma passagem. Eu preciso ler todo o capítulo para entender toda a narrativa, toda a história de como Deus age na vida dos improváveis. E você pode estar pensando aí, assim como eu, nós éramos improváveis. Eu tinha tudo para dar errado. Eu não era nem para estar aqui. Mas a graça de Deus me alcançou, me transformou, me abençoou, me deu uma família linda, me deu uma igreja maravilhosa, irmãos em Cristo Jesus, uma família espiritual que não se limita só a si, mas o povo de Deus espalhado na terra. Isso é lindo demais. Então aqui a gente chega no clímax da narrativa. Finalmente Pedro aprende a lição. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então por que eu e por que você faz? Por que nós fazemos? A graça de Deus está disponível para todos aqueles que creem em Cristo. Aqui está falando de uma graça, meus irmãos, preste atenção, uma diferença. Uma graça salvadora. Porque existe a graça comum. Aqui nós estamos falando da graça que salva. Não é essa graça comum que Deus dá de forma deliberadamente para todas as pessoas. A chuva, a colheita, o ímpio, ele planta e ele colhe. Por que isso, meus irmãos? Graça comum. A chuva cai só para os salvos? O sol nasce só para os salvos? Deus ainda abençoa até os ímpios, aqueles que o negam, aqueles que andam contrário à sua vontade. Mas aqui está falando de uma graça salvadora, uma graça redentora. Então esse é o centro da mensagem. Pedro, ele não prega sobre política, sobre cultura, ele prega sobre a verdade, sobre Cristo Jesus. Ele prega sobre a sua vida, sobre a sua morte, ressurreição e o senhorio de Cristo. Essa é a mensagem poderosa. Porque o evangelho é Cristo Jesus. Pastor, não sei pregar, não sei falar, fale de Cristo. O que Cristo fez na sua vida. A melhor mensagem que você vai pregar. E se possível, pregue com a sua vida o Cristo que você prega com a sua boca. Para que as pessoas possam ver realmente, testificar e ter o testemunho do que você está falando. Então, o Pentecoste dos improváveis, enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos e irmãs que estavam ali, sedentos pela palavra de Deus. Estavam ali esperando, famintos pela palavra de Deus. Existem muitas pessoas assim, irmãos, sedentos pela palavra de Deus. Os judeus ficaram admirados. E por que eles ficaram admirados? Porque Deus não pediu autorização nenhuma para eles para derramar o Espírito Santo. Deus não precisa de autoridade, de autorização. Senhor, desce o Espírito Santo sobre esse. Não, só esse aqui é muito ruimzinho. Esse aqui não, Senhor. Esse não. Faz uma fila aqui, quem pode e quem não pode. Não. Nós não temos essa capacidade. Nós éramos os mendigos, famintos, e agora nós somos os saciados pela graça de Deus. Amém, meus irmãos?
Isso é lindo demais, nós fomos alcançados. Então, por que nós não podemos alcançar os outros? O Espírito Santo foi dado aos gentios da mesma forma que havia sido dado aos judeus. E aqui, irmãos, começa a expansão do evangelho. Porque a gente sabe que há a conversão do apóstolo Paulo no capítulo 9. E a partir de agora, o apóstolo Paulo passa a ser o apóstolo dos gentios. E mesmo depois dessa visão aqui, meus irmãos, é interessante falar isso, mesmo depois se esfrega aqui que o Espírito Santo dá aqui a Pedro, mesmo assim Pedro ainda tem dificuldade. Porque em uma determinada ocasião, Pedro, quando Paulo chega, Pedro está dando o quê? Está dando ideia para quem? Para os judeus. E aí o apóstolo Paulo chega para ele, tranquilamente assim, na frente de todo mundo, não estou te entendendo. Você teve a visão. Você sabe que agora o evangelho é para todo mundo. Por que você está desmerecendo aqui os gentios? É assim, mas era na lata, meu irmão. Não teve, se você pegar a Bíblia aqui e tentar imaginar a cena, é isso. Isso porque nós somos ruins, mesmo alcançados pela graça, nós somos ainda pecadores. Temos dificuldade de entender. Então, por isso que eu estou repetindo várias vezes, dos improváveis, porque nós éramos assim. Então, a gente precisa entender. Então, Atos capítulo 10 é o cumprimento prático, para finalizar, de Gênesis capítulo 12. Todas as famílias da terra seriam abençoadas, alcançadas por essa graça. Então não se limitava somente ao povo de Israel. O povo de Israel foi alcançado, era o povo exclusivo até determinado momento. Agora há uma expansão. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Porque por meio dessa graça, por meio da pregação aos gentios, nós também fomos alcançados. Amém? Porque aqui não tem ninguém judeu, tem? Né? Nós somos o quê? Agora somos a igreja de Cristo, né? O Israel de Deus, a nova aliança. Então aqui vai cumprir Gênesis capítulo 12, vai cumprir Isaías capítulo 49, 6, que vai dizer que ele era a luz para as nações, Cristo. E também Joel 2, 28, onde ele vai falar, onde eu citei aqui, irei derramar o meu espírito sobre toda a carne, não só sobre os judeus. Então aqui há o cumprimento total, por isso que é importante esse texto. Então o que Deus prometeu ao longo de toda a Escritura está acontecendo agora, diante dos olhos da igreja. O apóstolo Pedro está vivendo isso na realidade. E hoje a gente pode dizer que muitas pessoas ainda podem ser alcançadas por Cristo, por essa graça. Amém, meus irmãos? Vamos convidar o ministério de louvor, a gente já vai encerrar. A graça elimina qualquer sistema de castas espirituais. É isso? Que é mais importante, que é menos importante? A casta pastoral, a casta do ministério, a casta... Não tem essa. Somos todos iguais perante ao Senhor. Então, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, também desceu sobre Cornélio, sua família, sobre seus amigos, porque eles creram, porque eles foram alcançados por essa graça. A graça elimina tudo aquilo que nos separa. Não existem cristãos de primeira classe, cristãos de segunda classe. Existem o povo de Deus, existe o povo de Deus. Todos entram pelo mesmo caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. E como que a gente entra por esse caminho? Se arrependendo e desfrutando dessa graça que nos alcançou, meus irmãos. Algo maravilhoso. Para fechar, eu deixo uma citação de Martin Lloyd Jones, que vai dizer: a maior prova da graça de Deus é que Ele salva pessoas que jamais esperaríamos ver salvas. Isso inclui eu e você. Ele salva aquele que nós consideramos improváveis. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E eu gostaria de fazer um apelo aqui. Se há alguém aqui essa noite que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que ainda não respondeu pela fé o chamado dessa graça, você tem aí a ficha, você pode colocar a sua ficha, o seu nome na ficha e me entregar depois, que gostaria muito de orar com você. Ou se você está aqui essa noite e ainda
está afastado dos caminhos do Senhor. Aproveite essa noite para se reconciliar com Cristo, com a igreja, e continuar a sua caminhada de fé, porque é importante a gente entender que nós somos pecadores que precisamos dessa graça, porque o Evangelho não é sobre quem merece, não é. O Evangelho é sobre a graça de Cristo que alcança quem jamais poderia merecer. E nós estamos incluídos nessa situação. Graças a Deus que Ele nos alcançou, nos transformou. Atos 10, 43 vai dizer: todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados pelo seu nome. Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro pregou para esses improváveis, e eles foram alcançados. Vamos louvar ao Senhor, logo após nós vamos estar orando.